eu achava que que eu só ia conquistar um homem, que eu só ia tivesse isso. construir um relacionamento a partir disso. E o Lucas veio desconstruindo total isso. Total. Ele não tava nem aí pra minha conta bancária, ele não tava nem aí pras minhas condições. Ele não tava nem aí. Isso é muito importante falar. Se você que é homem e tá assistindo isso e é assim, você é um banana. Você não é um homem. Eu só quero... A única coisa que eu quero na minha vida é que a minha esposa seja feliz. Eu sempre falo isso pra ela. Quem tem que se lascar, quem tem que assim, ó... Tudo sou eu. Multiplica, Senhor, por favor. Vocês vão matar Ju do coração. Multiplica. Oi, sejam muito bem-vindas ao Shall Will Cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Shall Will é uma comunidade com projetos voltados para o desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres. E hoje estamos com um convidado, né, meninas? Com um convidado especial, meu excelentíssimo marido. Seja bem-vindo, amor. Obrigado, é um prazer imenso. Estou com um pouco de medo. Acho que sofrerei uma sabatina aqui. Hoje eu falei pra Ju e pra Sigrid que eu vou ficar quietinha, só vou me intrometer em pontos muito estratégicos e específicos e que elas estão liberadas a colocar ele na sabatina. Exatamente. Vamos sugar o Lucas hoje de uma forma que eu não Verdade. tô entendendo. Pra quem não assistiu o primeiro episódio, tá muito especial, onde a gente conta a nossa história, nossa trajetória com Jesus, e vocês vão perceber que não importa o formato, Jesus quer te encontrar, quer encontrar você, se é pela dor ou pelo amor, ele quer te encontrar. Então, se você não assistiu, olha lá, primeiro episódio, tá muito especial. E hoje nós vamos falar sobre o quê, meninas? Tatanana! Relacionamento, casamento. Acho que é um assunto bem polêmico, né? É um assunto Conversão. muito polêmico, porque não estamos aqui com o Lucas Malma, nutricionista, é assim, empresário. não. Estamos com o Lucas Malma, marido da Roberta, E como Uma a grande gente- missão. filho de Deus, né? Amém. E um grande homem, um grande servo Se de tu Deus. diz, né? E nós Vamos somos lá. crentes, mas também somos meio fofoqueiros. A gente gosta de invadir a loucas intimidade. Para abrir a vida da Roberta e do Lucas Meu pra Deus. vocês. Se preparem, gente. Logo eu que tô olha, tão reservada. Tá só no início. Mas antes da gente começar o massacre, quer dizer, a conversa com o Lucas, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações para não perder nenhum episódio e, claro, compartilha com todas as tuas amigas, familiares, gente do trabalho, compartilha com todo mundo, porque hoje tá Manda. muito especial, né, Cia? Manda pra toda a galera. E mandem pros maridos, pros Marido, namorados, isso aí. pros futuros, assim, ou que nem eu, na espera do milagre. Vai mandando, gente. Compartilha, porque eu tenho certeza que a sabedoria vai vir aqui hoje e tu vai sair sabendo como ter um bom casamento, um bom relacionamento, como se preparar para quando esse homem de Deus chegar, né? Tu tá pronta. Perfeito, Ju. Ô, E meninas, é com agora? vocês. E agora, já que a gente, no outro, quem não assistiu, assiste lá o último episódio, a Roberta falou sobre a conversão. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o fato de que a conversão não partiu da mulher. Partiu do Lucas, partiu do homem. E como foi isso? Como foi a tua conversão, Lucas? Show de bola. Então, bom, vamos começar contando um pouquinho da nossa história, né? Eu vim de lar católico e acho que uma das coisas que sempre me auxiliou em muito do que a Roberta fala é que eu tive bons exemplos. Então, eu tive um ótimo exemplo de vô como marido, tive um ótimo exemplo de pai. E eu acho que isso é importante porque muitas pessoas eu sei que talvez não tiveram essa base que eu tive, mas elas podem se tornar a base para a família delas e para as próximas gerações. Então eu sempre tive comigo enraizado essa questão da família, essa questão do casamento.
Então, mesmo sem ter uma intimidade com Deus, eu creio que eu já segui alguns princípios cristãos, alguns princípios bíblicos. E então eu vim de lar católico, né? Fiz crisma, primeira comunhão, tudo. Mas era meio aquele católico para dizer que era católico. De assim, BGE. não tinha uma, não tinha uma fé realmente firmada, uma proximidade. E eu sempre gostei de acompanhar alguns empresários, eu gosto muito, né, do mundo do empreendedorismo, etc. E uma vez eu estava folhando o Instagram, olhando as pessoas que eu gostava de acompanhar e tal, e vi que todas elas tinham algo em comum, que elas falavam da Bíblia, que elas falavam de Deus, elas Muito tinham importante. isso enraizado. E aí eu lembro que eu cheguei para Roberta e falei assim, vou comprar uma Bíblia e vou começar a ler. E isso era no meio da pandemia, né, amor? E aí eu lembro que no primeiro episódio eu contei que eu já tinha tentado ler a Bíblia sozinha em casa. Sim. Então essa era uma vontade minha que eu não consegui, porque eu achei muito difícil. Acabei seguindo outros caminhos, mas era uma vontade minha que tinha alguma coisa me chamava a atenção, que lá tinha alguma resposta, tinha algo. E aí quando ele me falou isso, eu falei, legal, eu vou descolar uma Bíblia com uma linguagem um pouco mais facilitada, que talvez agora vá, e nós dois juntos a gente se ajuda, né? Não estaremos sozinhos. Então, muito legal, amor. Super apoiei ele nessa decisão de ler a Bíblia. Achei muito legal. Comprei uma Bíblia e chegou bem na semana que a gente tinha pegado Covid. A gente foi um dos primeiros a pegar Covid, assim, então era bem no início ali da pandemia. Chegou a Bíblia e a gente começou a ler em casa sozinho. Ele muito disciplinado, como sempre. Eu 3 dias não, um dia sim, tentando correr atrás. E ele foi. Tu seguiu o teu, né, amor? Isso aí, a Bíblia chegou. Então, Qual era a Bíblia? Ai, boa. A Mensagem. Inclusive, Ai, fica a dica maravilhosa. para você que está começando. A Bíblia, A Mensagem, é uma linguagem poética. Há muitas críticas, né, para variar em cima dela, mas ela é uma linguagem poética que ajuda muito para quem está começando a compreender. Com comentários do pastor Eugene Peterson. Então, é a versão nova tradução para a linguagem de hoje, NTLH. Muito Então, bom. fica a dica. Eu acho que só fazendo um parênteses, vamos desde o início, né? Como que vocês se conheceram? voltando então. Vamos voltar, né? voltar. Vamos E pela ordem. pela ordem, pra gente não se perder e a gente Ai, gosta gente. da fofoca completa, né? gente? Não metade não, né? Não, então, eu conheci a Roberta através da rede social, né? Ó, Através viu? do... Tinder e rede social. Segundo, Ó, eu gente. Tinder É isso. Invistam na rede Era social. Instagram? Esquece o Tinder, mas vamos pra Instagram. rede social. ou Instagram. Instagram. Então a gente se conheceu através Viu? do... Solteiras, o Instagram é uma vitrine para vocês. Sejam intencionais, né? É isso aí. Fica a dica. Então a gente se conheceu através do Instagram. Vocês conheceram como? Quem A gente, curtiu a gente quem? tem uma versão diferente vamos- dessa história. Tem uma versão diferente dessa história. É, polêmica. Vamos politizar aqui. Aí eu tinha ido numa festa, né? E a gente não tinha se visto lá, nada. Sunset de pagode. Um sunset de pagode. E aí a Roberta pegou, e segundo a versão dela, ela viu que um conhecido nosso tinha repostado uma foto onde eu tinha postado, né? Ele repostou nos stories. E segundo a Roberta, ela entrou pra olhar ali os meus stories, porque ela fazia isso e não queria nada demais, e era normal no mundo dela. A gente foi numa Gente, é festa. curiosa, num né, do- gente? Sim, uma festa num domingo. E na segunda eu vi que essa pessoa compartilhou o story com ele, que ele marcou. Eles dividiram um camarote na festa juntos. E eu entrei no perfil dele. Né, tava seguindo a pessoa ali, apareceu os stories, repostado do Lucas, eu entrei no perfil do Lucas, vi que tinha bastante Curiosa. seguidor, bastante Eu amigos em acredito comum. 100%, nada mais normal que isso. Claro, com certeza. Eu também Somos acredito. curiosos, né, gente? É. E Mas, aí... gente, eu nunca faço isso. Nunca fiz. Não, e de sabendo olhar que stories tá de homens. difícil a situação, ainda fazia- mais Porto Alegre, Não, né, eu gente? fazia de olhar stories assim de mulheres que eu não seguia. Eu não tava nem aí, tipo, se a pessoa ia ver que eu ia Deus. olhar os stories. Então eu acabei fazendo isso com ele. Mas enfim, nunca achei que ele fosse perceber. Homem, né? Tipo, E aí, na época, obviamente, eu estava solteiro, né? Inclusive, a Roberta brinca que essa festa foi minha despedida de solteiro. sim. E aí, eu tava olhando os stories e vi que ela tinha De visualizado. solteiro, de velha vida, de tudo. É aquela coisa. E aí, eu olhei o Instagram dela e me chamou a atenção, né? E aí, eu peguei e comecei a seguir ela na hora. E quando eu vi que ele começou a me seguir, eu morri de vergonha. Eu falei, Roberto, tem que parar com esse hábito de ficar vendo a vida alheia aos outros, porque tu não tem nada pra fazer. E aí eu comecei a seguir de volta, por educação. Diz porque eu vi- ela que porque era eu por vi educação. que a gente tinha vários amigos em comum. E aí eu segui de volta. Deu uns 2 dias, ele mandou palminha por uma frase motivacional que eu compartilhei. Ele nem deve ter visto a frase. Não, pelo menos foi palminha, né, gente?
Deu mais 2 dias, ele respondeu, tu tava na festa tal, né? E eu, meu Deus, a gente se cumprimentou. E aí, na verdade, eu E aí? falei pra ela que não, mas que eu tinha visto ela de longe, mas não tinha dado tempo e tal. Mas na verdade era mentira, não tinha visto ela. Mas quando eu entrei no perfil dela, ela tinha postado uma foto na festa. Com uma amiga. Só que, tipo, era uma foto de balada e Ah. eu não gostava. E ficou meia hora essa foto, eu arquivei. Mas foi o Nossa, tempo pra dele te ver que, tipo, eu tava nessa festa, né? E aí eu usei essa desculpa pra introduzir o assunto, né? E aí a gente começou E a aí eu brinco, o conversar pagode e- nos uniu, porque a gente começou, tu tava na festa tal, né? Que tocou o cantor tal, tu gosta? Eu adoro Belo. Nananana, e a gente começou a falar de pagode. E eu Não. gostava muito de pagode também. Maravilhoso, mas agora o importante, tu olhou as redes sociais dela. Sim. E aí, o que te Boa. chamou a atenção nessa rede social que fez tu ir no direct? Sempre pergunta, agora eu quero ouvir, porque eu sempre pergunto pra ele não quer. mas aqui ele agora não adivinha, tem. entendeu? Mas as que é- solteiras querem saber o que tu viu no meu Instagram. Quando eu entrei no perfil da Roberta, eu vi que ela era diferente das mulheres que eu estava acostumado Mas a diferente é o conviver. O que que é o Vamos- diferente? Claro, não, a gente vamos entrar Vai fundo profundo. nisso. Fundo, gente. Eu vi que a Roberta, ela era uma mulher elegante, que ela não ficava Pega se o caderninho mostrando, aí, ó, e anota. que ela não ficava se mostrando na rede social. Que Se ela mostrando era... é foto de biquíni. Isso, foto de biquíni, Glória né? a Deus. Essa coisa toda. Então isso me chamou muita atenção. E até uma das coisas que depois, mais pra frente, quando a gente saiu a primeira vez, que eu sempre digo pra ela, que eu fui largar ela em casa depois da nossa janta, eu fui dar um beijo nela, ela não me deu um beijo. E isso foi a coisa que Muito me virou a chave ali, que não, eu dei um peraí, beijinho tá? no rosto. Não me deu nem um selinho, nada. Mas, gente, Nem conhecia? não, pelo amor de Deus. E ele sabia que eu morava sozinha. Eu não sei o que ele tava achando da vida. Ele achou que eu ia Eu convidar achei ele que pra ela me subir. convidar pra subir, né? Não, e ele tava todo. Só que esperando, né? Então foi isso, assim, Mas que me chamou a importante dizer que eu atenção. não me fiz. Eu não fiz algo pra conquistar ele ou fui contra a minha natureza. Eu simplesmente fui eu mesma. Porque, sim, já me relacionei com homens, já tive relacionamentos, mas eu nunca gostei dessa coisa casual. Nunca gostei. Eu gosto, né? Gostava de conhecer primeiro a pessoa, de ter algo ali que realmente fosse fundamentar algo mais a sério. E é sério pra mim quando tu se envolve, quando tu desenvolve uma intimidade. Então, não, racionalmente falando, pra mim não fazia Até porque sentido. é tão feio essa coisa. Ai, fica aqui, fica ali. É, mas eu não tava me fazendo. Eu não tava me fazendo, eu não tudo tava nem com natural, né? vontade de ficar com ele, gente. É, pra vocês verem o quanto, por mais que os dois não tivessem na conversão, estavam num ambiente que não era um ambiente de igreja. Sim. Por isso que eu digo Não. que é importante falar Temos isso também. chance ainda. Não significa que tu vai encontrar o homem da tua vida num ambiente de igreja, Perfeito. mas que ele está disposto e procurando a mesma coisa que tu. Porque, assim Perfeito. como o Lucas falou, ele também teve um exemplo. E ele veio, através desse exemplo, buscando o quê? O que eu tive Porque em casa não é ali. religião, não é uma carteirinha de crente. Não. É princípios. Eu acho que é muito importante a gente frisar Princípios. também a questão dos valores, É. né? Ambos sabiam os seus Os seus valores e tem os valores, aqueles valores que tu não são inegociáveis, Uhum. né? A Roberta tem um valor negociável, tipo, eu não vou me envolver com qualquer um, né? Eu não vou dar intimidade com qualquer um. E o Lucas, a mesma coisa, né? Ele olhou pra Roberta, ele já viu algo diferente ali. Então ele também já tinha os valores dele muito bem alinhados. Então isso é importante a gente frisar, né? Quais são os seus valores? O que é inegociável pra ti? Perfeito. Antes de entrar em qualquer relação, antes de conhecer qualquer pessoa, o que é inegociável pra ti? Porque se tu não tem isso, tu te envolve com qualquer pessoa, Não, tu vai pra qualquer ambiente. roda. Tu deixa os Roda solta. sentimentos Exato. aflorarem. A pior coisa que tem é se relacionar por sentimentos. E hoje em dia as pessoas estão tão à flor da pele, estão virando bicho, né? Coração enganoso, né? Anda por instinto. Então vai, fica com o homem na primeira noite, já vai pra cama com ele. E, gente, isso não Nossa, é não dá tempo de legal. conhecer. Não dá tempo de Não, se a conhecer. gente abre aqui, o que acontece quando tu vai? Vamos Amor, deixar eu tô pro próximo solteira. podcast. Eu tô solteira e eu Batalha espiritual, entendeu? Vamos aproveitar que o Lucas tá aqui. É, vamos já vamos, perguntar vamos. pra ele Isso. quando que tu viu que era sério. Eu vi Bom, quando- eu não sei, gente. Eu vi que era sério desde o primeiro encontro que a gente teve. Então, Já que quando vocês foram. a gente foi comer um sushi no restaurante. Sushi do Kleber. E ali rolou uma conexão muito grande entre a gente. Assim, Rolou a gente mesmo. teve uma conversa, enfim, coisas, né? Quando a gente tem Deus, agora a gente entende os propósitos. Então, desde a primeira vez que a gente saiu, eu vi que era sério, que era de verdade, assim.
E depois a gente teve uma viagem na sequência, onde a gente também teve um tempo juntos, uma conversa mais Essa profunda. história é legal, porque nesse dia a gente não ficou, né? A gente não se nada, mas a gente ficou conversando, eu já tava começando a gostar dele, mas eu sempre fui muito pé no chão. E principalmente depois ali de 2018, 2019, eu fiquei sem me relacionar com ninguém em 2018, praticamente, assim, porque foi um ano muito intenso de autoconhecimento e tal. E foi um ano, e eu conheci ele em 2019, final de 2019. E foi um ano de realmente muito autoconhecimento. E isso foi muito importante para mim, para justamente firmar os meus valores. Por mais que eu não tivesse ainda Jesus, né, tão claro e forte na minha vida, eu já sabia o que eu não queria. Eu não E tem queria. um detalhe isso que é eu acho. importante. E outra coisa muito importante de dizer, eu nunca tive problema em ser solteira. Eu fiquei solteira 6 anos. E um Nunca detalhe. tive problema, eu sempre amei minha própria companhia, sempre amei estar É com a que minha tem própria uma grande companhia. diferença entre a solidão e a solitude, né? É, perfeito. Não, e um detalhe que eu acho importante, o que vocês estavam falando, né? Hoje as pessoas elas acabam se relacionando com qualquer pessoa e buscando por um vazio interno, né? Exatamente. Então não adianta tu buscar um relacionamento para preencher um vazio que tem no teu coração, na tua vida, achando que aquele relacionamento vai suprir. Então eu vejo que hoje se perdeu a, o real significado do relacionamento. Tanto é que, tu brigou, tu acaba, não tá bom, tu te separa, não Uhum. gosta, tu compra outro. Então, assim, se perdeu a vontade de fazer as coisas dar certo. Eu achei tão fofinho. A gente tinha ficado. Ah, não, a gente tinha ficado. A gente já estava namorando, na verdade. Um familiar dele se separou. Acho que os primeiros familiares teus se separou, né? Porque tua família não tem divórcio. E aí ele me mandou, fulano se separou. Isso não é tão triste? Separação. Ele ficou arrasado com aquela separação do familiar dele. Mas, E a gente não era cristão ainda. E aí eu olhei e falei, que bonitinho. Ele é um homem que entende o valor do casamento, sabe? Aquilo me chamou tanta atenção. Tu porque lembra tem a disso? base, Lembro. tem um exemplo em casa, né? Exato. Eu, por exemplo, eu não venho de uma base cristã e tudo mais, mas meus pais ficaram casados 56 anos. Sim. Foi o primeiro namorado da minha mãe, do meu pai, então foi a primeira relação deles. Então, eu sempre entendi, casamento não tem plano B. É Então, isso um aí. casamento, eu via não era um casamento perfeito, Mas tu lindo. É que as sabe pessoas que- banalizam o casamento hoje em dia. É, né? mas E, principalmente, antes de interromper, mas as pessoas acham, que nem o Lucas estava comentando, as pessoas não sabem o que é se relacionar. Porque elas buscam um relacionamento para o outro fazê-la feliz. Ah, não, eu quero que o outro me faça feliz. É sempre a busca do tu ser servida. Não, gente, a gente está num relacionamento, num casamento para fazer o outro feliz. Perfeito. E é exatamente até porque no meu testemunho do último podcast, eu falei sobre isso, o último episódio. Que eu estava buscando fora. Eu estava buscando em pessoas, eu estava buscando, por isso que eu estava tão desviada. E tem um ponto que eu acho que é legal falar pro pessoal também, porque a gente tá numa mesa aqui que todo mundo crê em Deus, etc. E é muito fácil pra gente, né? Mas tem certos princípios que, independente de tu crer em Deus ou tu ser ateu, são princípios que funcionam pra vida. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, Nossa. tu respeitar o próximo, tu amar tua esposa, tu ser fiel a ela. Tu não precisa crer em Deus, pode ser de qualquer Eu coisa. me é lembrei, caráter, eu me mas lembrei é de uma índole. pessoa que é ateia, que é a Lara Nesteruk. E ela é ateia, declarada, mas ela fala, eu sigo princípios bíblicos, especialmente para o casamento. Porque dá certo. Sim. Há 2000 anos, há mais de 2000 anos, dá certo. Então, Exato. por que eu vou contra isso? Né? É É. interessante isso aí, porque os princípios é independentemente da tua fé. É, porque às vezes alguém tá acompanhando e não é. E, tô É, acompanhando, eu gosto de exatamente. vocês e tal. Cara, não precisa ser, não precisa nem virar. É entendeu? caráter. Mas é Isso uma. é caráter, Caráter. é conduta, É o que eu disse, o comportamento. certo é o certo, o errado é o errado. E muitas Uhum. vezes a maioria das pessoas vem pela dor, porque pelo fato de vocês, eu venho de um lar disfuncional. E eu soube que eu nunca iria querer isso pro meu lar. Perfeito. Porque eu estava ali presente na relação tumultuada com um lar desfeito. E as consequências disso para a vida das pessoas ao redor e para mim foi muito grande. Então eu Perfeito. sempre falei isso, sempre foi uma frase dentro do meu, um bordão que eu digo meu. Casei, vou ficar casada até o fim. tem plano Essa B. é a intenção. E eu Não existe cresci plano também B. vendo a minha mãe. Minha mãe é solteira, ela teve um relacionamento de 12 anos de namoro com meu pai, mas eles não chegaram a se casar. Então eu sou filha de um fruto de relacionamento que não teve casamento. E a minha mãe sempre. Eu cresci com a minha mãe inculcando em mim. Não siga o meu caminho. Não siga os meus passos, porque isso é muito árduo. É muito difícil ser mãe solteira. É muito difícil. Então eu cresci falando, Eu não quero. filha é consequência de um casamento Exato. bem sucedido. Uhum. Então, assim, antes de ter filho, eu quero ter um bom marido. E isso é importante também, porque hoje a sociedade ela tenta diminuir muito o homem, né? Tenta distorcer completamente o papel do homem no relacionamento.
E não adianta. Hoje, se a gente pegar a maior parte das pessoas que tem algum problema sério, tem a ver com paternidade. Total. Então, essa Total. questão de... E por isso que é importante tu não te envolver por carência, tu não casar com a primeira pessoa que parece, tu tem que ter esse princípio desde o início, porque depois lá na frente, se der problema, tu já foi avisada antes. Então, Sim. tu É ter, verdade. saber É. os Mas passos que tu vai isso dar. que tu falou dessa questão da sociedade diminuir o homem, eu vejo, estudando e pesquisando, que é um assunto que eu gosto muito, é que a gente vem, até a gente conversou entre as meninas, a gente vem de uma geração onde o patriarcado Uhum. era gritante. Porque também é ruim, O né? que também E é assim, de... Machismo, O né? patriarcado, que eu digo opressor. Uhum. Uhum. Então, a gente tinha as mulheres que eram omissas, e aí a gente tem uma grande diferença entre submissão A e distorção da omissão. feminilidade, né? Exato. E vem por conta disso. E aí, o que aconteceu? Essa geração que acabou vindo, que é muito da minha geração, porque eu sou mais velha que as meninas, é do quê? Eu fui criada pra quê? Carreira. Pra rua. Então, eu fui criada pra ser a masculina. Uhum. Carreira. Primeiro carreira, depois o casamento. Isso que eu venho de um lar com um casamento que deu certo. Uhum. Mas eu fui criada pra isso. E aí a gente vê os homens dessas mulheres que foram muito omissas nas suas relações, dizendo as mães tratando os filhos como princesos, Uhum. Princesas. né? Uhum. Sendo frágil, a masculinidade frágil, Uhum. né? Então, as mulheres não conseguiram ter as suas carreiras porque vinham dessa geração opressora. Então, botaram a mulher vai estudar e vai conquistar a sua independência. E o homem foi muito opressor. Então, o homem vem nessa fragilidade de hoje. Volta e aí a pra gente casinha, volta né? Distorção. à Distorce. distorção. Uhum. Exatamente. Perfeito. E gera tanto distúrbio, tanto problema de relacionamento, tanta falta, tanta carência. Isso. Exato. Perfeito. E no Mas- fim, todo mundo quer ter um relacionamento, né, gente? Não, no fundo todo mundo quer ter. Mas voltando pra onde a gente se conheceu, né, amor? E aí a gente ficou conversando depois desse primeiro encontro. A gente ficou conversando e já marcamos o segundo encontro. E era 15 de novembro. Gente, eu lembro das roupas que eu tava. Uma Só data. deixando, tudo. gurias, prestem atenção no que a Roberta falou. Depois do primeiro encontro, ele já deixou marcado o segundo encontro. Nossa, Então, é quando muito o homem- maravilhoso! O homem, Quando quando ele ele quer. quer. Não, Ele já tem, deixou marcado. Ele gente. move montanha, sério. Ele move. já Eu cheguei em deixa- casa e mandei mensagem pra ela. É verdade. O homem, quando ele quer, não existe trabalho, não existe Não. distância geográfica, não existe família, não existe falta de dinheiro, não existe nada. Ele marca território, sim. Então, se o cara já tá te dizendo, ai, não, quando a gente vê, esquece que não é pra ti. Boa. Bora. Boa. E Seguimos. aí a gente tava marcando o segundo encontro, véspera de feriado, porque eu ia pra Floripa visitar minha mãe, eu tinha pós lá, e ele ia pra Punta del Oeste no casamento de uma prima dele. Então a gente ia se ver dia 14 de noite e depois cada um ia pro seu canto, né? Cada um ia viajar no dia seguinte. Dia 14, meio-dia, ou a gente ia se ver de noite, jantar. Dia 14, meio-dia, eu tava na academia, nunca me esqueci, eu trabalhava no escritório, fui pra academia meio-dia, e aí ele mandou uma mensagem. Eu lembro que eu tava botando a roupa, eu sentei no banquinho do provador assim, falei, meu Deus. Ele mandou uma mensagem e falou, eu vou te levar pra Punta comigo. Porque o cachorrinho da irmã dele, que ia com ele, a irmã e o cunhado, no carro, ficou doente, e a irmã tinha que ficar cuidando do cachorrinho, ele tava quase morrendo, assim, e ela não ia mais viajar, ele ia viajar sozinho. Dele, eu tô indo sozinho, vou te levar comigo, hahaha. E eu, olha, não fala duas vezes, porque eu amo casamentos e amo Punta. E aí ele, é sério? Não, tu tá falando sério? E os dois ficaram assim, e eu falei, tá, se eu achar um vestido até 5 horas da tarde, eu vou. Voltei pro escritório, cheguei, falei pras minhas colegas maravilhosas, segurem as pontas, meninas, porque eu preciso ir atrás de um vestido. E o escritório era na Padre Chagas, aqui em Porto Alegre. Eu saí pela Padre Chagas, entrei na Renner, tinha uma Renner maravilhosa lá na Padre Chagas. Na Renner, eu entrei em tudo que é loja. Na última lojinha, ai, não me lembro o nome, queria carinho por aquela loja. Eu entrei na última lojinha assim, eu sou baixinha, eu preciso sempre fazer bainha de vestido, de roupa, e o vestido impecável, não precisava fazer bainha, na promoção. É Deus, né? Eu entrei no Deus. provador, provei e falei, tá, não vai ser por causa do vestido, mas me olhando assim, que louca, Roberta, é sério que tu tá fazendo isso? Na mesma hora eu recebo um WhatsApp dele, com o traje dele, no alfaiate dele, assim, bem gatão, com o traje completo, mandou uma foto, bora ser meu par. Aí eu, vocês parcelam em quantas vezes que eu vou levar esse E aí eu voltei correndo pra casa, fiz minhas malas, o tempo todo me rindo sozinha, fiz minhas malas e ele me buscou lá na minha casa 9 horas da noite pra gente viajar cedo no outro dia. Lembrando,
eu dormi na casa dele nessa noite, dormi na cama com ele nessa noite e não rolou nada. E ele tentou. Não rolou nada. Não choro, Acordamos Velho homem, né? Acordamos no outro dia e Vai bora. que... A tenteada é livre, né? Acordamos no outro dia e bora pra Punta. Fomos. Enfim, chegamos lá, foi lindo, maravilhoso. Conheci a família, periquito, papagaio, todo mundo. Já saí de braço de mão dada com o vô dele, que eu sou apaixonada. Tá, beleza. Aí a gente tava sempre em função de família. Foi lindo o casamento, foi maravilhoso. Lá a gente teve uma conversa bem profunda, né, amor? Ficamos. Conversa profunda. Queremos saber um pouco mais sobre essa conversa. Sobre a vida, sobre ele chegou a me perguntar, olhando nos meus olhos, tu acredita em alma gêmea? E eu, caramba, nunca acreditei, mas agora eu tô em dúvida. Tipo assim, nesse sentido, nossa, será? Assim, mas conversa muito profunda. Isso é importante Uma vocês até química falarem bizarra a questão das conversas, né? Porque eu acho que desde o início Sobre tem a vida. que ter um alinhamento de expectativas. Vocês chegaram a conversar no primeiro encontro, total. do que cada um queria? No primeiro O encontro, pedido de namoro veio assim. ele só me pediu em namoro, olha só. Daí, a gente tava sempre em função de família. E aí, um dia lá, no último dia da viagem, a gente saiu pra jantar só nós dois, lá no Porto, né? De Punta. Eu lembro até a roupa que eu tava. E aí, a gente tava sentado na frente um pro outro, conversando. E ele, o que tu quer? E ele tava aqui, ó. Só me analisando, assim. E eu, meu Deus, eu tava começando a me sentir intimidada. Mas ele me perguntou, o que tu quer pra tua vida? Aí, gente, feminista do jeito que eu era, sei lá, viajar o mundo, conquistar o mundo, trabalhar minha carreira, sei lá. Uma resposta inspirada pelo Espírito Santo, porque ele já estava cuidando da nossa história, com certeza. Eu peguei e respondi exatamente assim. Olha, eu quero muitas coisas para minha vida, mas uma visão mais macro é constituir família. Porque de nada adianta tu conquistar o mundo e não ter com quem dividir a vida. E o que eu falei? Quer namorar comigo? Ai, na hora! Foi bem assim. Foi bem exatamente Calma, assim. Ju, você tá me deixando nervosa! Calma, História de Ju! amor. Uma coisa mais linda do mundo. Vocês podem falar, ai, tu é romântica demais. Sou, gente. Eu acho lindo. Tem esperança mesmo. E eu lembro quando eu era solteira, eu olhava casais como a Adriana e a Santana e o Rodrigão. Eu olhava casais assim, e eu nunca senti inveja, eu nunca critiquei. Eu olhava, cara, que legal, o amor existe. Mas o Então, testemunho assim, deles também, né? Tem um monte de coisa, não, enfim. E aí eu aceitei, comecei a rir, de nervosa, suando. Aceitei e tal. Começamos a namorar, voltamos de Punta, então, namorando. No segundo encontro já. No segundo encontro, praticamente. A gente foi viajar sem dar um beijo. Ai, como é que foi? Ele me buscou em casa. Em terras Eu internacionais. entrei no carro dele com a mala e cuia, olhei pra cara dele e a gente caiu na risada. Eu brinco, né? Eu levei a Roberta no sushi, não ganhei beijo. Tem que levar pra Punta. Se não rolar, o que eu vou fazer? Tem que levar pra Dubai daqui a pouco, né? É uma mulher cara. Meninas, é sobre isso. Não aceitem menos. Verdade. Mas é isso, eu fui viajar com ele, eu aceitei viajar com ele sem ter dado um primeiro beijo. Mas sempre com princípios muito claros, né? Do que eu queria, do que era muito certo. E pra a mim. gente entende também que era. Que era Deus, tá, né? Quando ele tá na parada, as cuidado coisas disso. fluem, claro, flui total. E aí a gente sempre falou sobre família, sobre casamento, né, amor? Sobre todas essas questões. Já era claro São pra as mim. conversas difíceis que tem desde o início, que muitas vezes a gente vai empurrando com a Exato. barriga. E aí a gente acaba. Eu digo por mim, eu fiquei muito tempo em relações por não ter essas conversas difíceis, não ter Perfeito. alinhamento. O meu Perfeito. marido fala isso até hoje. Ele fala, Sigrid, esse é um momento da gente ter uma conversa difícil. É Mas necessário ter conversa Se difícil. não tiver alinhamento desde o início, não vai ser com 2 anos que tu vai sentar e tu vai conversar. Cara, tu perdeu 2 anos da tua vida. Não. Exato, gente, é muito tempo. Com 2 anos eu já tava noiva. Pois então, vamos lá. Agora vamos E aí, voltando. voltaram? Ficaram quanto tempo namorando? Como é que A foi? gente Mas só uma coisa que eu acho importante falar. Que as pessoas estão assistindo, escutando a nossa história e tal. E graças a Deus, eu e a Roberta, a gente tem um relacionamento muito abençoado. A gente sempre falou Amém. isso, assim. E, enfim, nosso casamento, óbvio que a gente tem os nossos atritos, como não é um casal que não tenha nada, né? Gente, não façam obras em casa. É, que mudou Olha, agora. a gente se mudou agora, as tretas é por causa do quê? Por causa de espelho, né? Isso aí. Na casa Mas- que ficou lá. Esse eu vi no Instagram. Exatamente. Mas então eu e a Roberta, a gente tem um relacionamento muito abençoado, graças a Deus, e a gente fala muito sobre isso, né? Então, enfim, a gente tem um relacionamento. Mas eu acho que é importante também falar para as pessoas que muitas vezes essa não é a realidade de pessoas que estão casadas. Então, às vezes, a pessoa que está Perfeito. passando por um casamento que não está numa fase tão boa, que, né, enfim,
tá passando por dificuldades, e eu creio muito que é uma decisão diária. Então, é uma Exatamente. decisão de fazer dar certo. Então, independente do relacionamento que você tá passando agora, de como tá o seu casamento, você pode fazer dar certo desde que você seja intencional. Então, a gente tem um relacionamento muito abençoado, mas nós somos intencionais Somos. nisso. Não Somos é só a intencionais. graça de Deus de ter Não, nos unido. Não é só a sorte, não é só a paixão, porque ela acaba. A Exatamente. paixão acaba. A paixão, o que eu falo é o quê? É aquele frio na barriga o tempo todo do início do namoro. E depois vem a vida real, vem os boletos. problemas, vem as dificuldades, entendeu? E Muito. o amor é uma construção, é uma É. decisão diária. E né? levar a sério o casamento. né? Levar a Então, sério o acho que casamento, esse é o. Muito importante. Então, só um parêntese assim, que eu acho importante. Porque a gente não olha um pro outro, a gente olha pra Jesus. É. Né? Ele é o Tendo cordão como de três centro. É o dobras. alicerce, né? Ele é a base. Mas Exato. exatamente como o Lucas falou. Eu, por exemplo, sou exemplo vivo de que tive uma conversão muito tempo depois de já estar casada. Tanto eu Exato. quanto meu marido. Então, a gente passou por muitas coisas e por muitos momentos na nossa relação em que a gente teve que olhar pro casamento. E vocês Uhum. decidiram fazer dar Vamos certo. ficar, nós vamos ficar. Olha, o Lucas penou bastante comigo, porque eu tinha essa mania de evitar o confronto e fugir. Por isso que evitar o confronto não é a melhor forma. Perfeito. Tu precisa parar, analisar a tua relação e Exatamente. saber que tu escolheu aquela pessoa porque estar juntos, os dois. Claro que com Jesus no barco as coisas vão bem mais Claro. fáceis, É verdade. mas a gente tem que lembrar disso. É verdade. Muito importante isso que o Não Lucas é, falou. não é porque aquele casamento não está certo, tem coisas ainda a resolver, que o plano perfeito de Deus, que é o plano maior do casamento, o projeto deu errado. O projeto é perfeito. Os seres humanos que são falhos. Exato. Então, muitas vezes, os seres humanos precisam de amadurecimento, tu precisa ser mais paciente, tu precisa Ser menos egoísta. Entender os seus orgulhoso. papéis, Entender os entender os papéis. papéis, Nossa, quanto exato. tempo demorou pra eu entender o meu papel dentro da relação? Perfeito. Por quanto É que- tempo eu lutei pra buscar É o que a papel gente dele? busca o perfeito, né? Exato. E a gente esquece que somos falhos. Assim, eu tenho o meu tempo de lapidação, que não é o tempo daqui a pouco da Cia, não é o meu tempo da Não. Beta, do Lucas. Cada um tem o seu tempo. Tu tem que Perfeito. entender isso É, também. E muito importante essa questão também, né? Daí voltando pra vocês agora. E vamos aí, lá. o que acontece, amor? O que acontece, né, amor? Uma semana da gente namorando, meu pai chegou, que era a minha razão de estar em Porto Alegre, minha razão maior. A gente tinha brigado muito forte e eu tava começando a me reaproximar dele. E aí chegou. Mas só fazer uma pergunta pro Lucas antes de Aham. entrar nisso. Tu já buscava uma mulher pra casar, pra ter uma relação, ou foi a Roberta que despertou isso pela forma que tu viu ali? Não, eu sempre encarei de forma séria os relacionamentos, Uhum. né? Então isso sempre foi uma coisa assim que eu tinha um princípio de, eu quero constituir família, quero ter meus filhos, quero ter uma esposa e tal. Mas nunca tinha achado a pessoa certa. Mas não era algo que eu não pensava, que não estava no meu radar. Ou E seja, do gente, nada- não é a mulher. Não é a mulher especial. Não fui eu não sou a mulher mais especial do mundo. Ele já tinha a vontade, juntou a sorte com a oportunidade. Então, muitas mulheres acham que o homem muda pela mulher. Ou que vai ser ela que vai conquistar o coração dele e aí vai fazer ele querer. Não. Já tem que ter uma sementinha dentro dele. Nós não temos esse poder de mudar ninguém. Verdade. As pessoas acham que é a mulher, porque pode às vezes ser a mulher mais maravilhosa do mundo. Se o homem não quer, ele vai trair, ele não vai casar, ele vai avacalhar, né? É isso aí. Então é muito importante isso, E assim. também frisar que o Lucas olhou a Roberta. Ele não olhou o cargo da Roberta. Ele não olhou Gente, os isso é muito títulos importante. da Roberta. Que eu acho que isso é muito importante, né? A gente falar sobre isso, Isso porque é muito importante. o homem, na sua masculinidade, né? Firme, bem firme. resolvida. O homem não busca mulher que altos cargos. Ele busca mulher feminina. É Uhum. verdade, e eu não compreendia isso. Ele que me ressignificou. Por isso que eu falo, a flor que você vê em mim diz respeito ao homem que me cultiva, ao homem que está do meu lado, porque ele fez aflorar a minha feminilidade. A masculinidade dele fez aflorar a minha feminilidade, porque o meu pai sempre me tratou para as pessoas gostarem de mim pelo que eu tenho. Então eu tinha que ter uma carreira, eu tinha que ser independente, eu tinha que ter dinheiro, status social, eu tinha que ser tal. E aí sim o homem vai gostar de mim, vai me valorizar. E eu achava que que eu só ia conquistar um homem, que eu só ia tivesse isso. construir um relacionamento a partir disso. E o Lucas veio desconstruindo total isso.
Total. Ele não tava nem aí pra minha conta bancária, ele não tava nem aí pras minhas condições. Ele não tava nem aí. Isso é muito importante falar. É, se você que é homem tá assistindo isso e é assim, você é um banana. Você não é um homem. Eu só quero. A única coisa que eu quero na minha vida é que a minha esposa seja feliz. Eu sempre falo isso pra ela. Quem tem que se lascar, quem Vamos tem que assim, ó. falar. Tudo sou eu. Multiplica, Senhor! Por favor! Vocês vão matar a Ju do coração. Multiplica. Vocês Mas vão é matar a Ju do verdade. coração. Não, mas é verdade, a Roberta sabe, eu falo aqui, mas a Roberta me conhece melhor do que qualquer pessoa, né? E é isso, a razão da minha vida é vê-la feliz. Homens, Outra- aprendam, homens. Assistam esse podcast, enviem, compartilhem para pegar o máximo de homens possíveis, por favor. Chega de banana. Que isso? Os caras querendo dividir conta. Pois então, eu querendo ia perguntar sobre viagem. isso. Não, gente, só Eu um ia perguntar pouquinho. sobre isso. Dividiram conta. O que tu pensa Então, sobre não, isso, vamos Lucas? voltar um Acho que é pouquinho uma ofensa pro Lucas um negócio desse, né? Pensa sobre isso. sobre a questão da nossa história. É importante dizer, né, amor? A gente voltou da viagem, namorando uma semana. Eu fiquei sabendo que o meu pai estava indo embora pro exterior. E ele era a minha razão de estar aqui em Porto Alegre. E aí, eu acho que isso deu também um certo peso de responsabilidade, no sentido de que eu comuniquei para ele que eu não estava perdendo tempo. Porque eu iria voltar para Florianópolis. Porque deu 4 meses de namoro que eu conheci ele, veio pandemia. O que eu ia ficar fazendo trancada home office dentro de um apartamento aqui em Porto Alegre sozinha? Vamos casar. Voltava pra Florianópolis. Eu nunca nem pensei que voltar pra Florianópolis, mas ia ser o curso natural da vida se eu não tivesse Sim. conhecido ele. Então, a orquestra de Deus é tão perfeita que eu conheci ele uma semana, o meu pai, deu uma semana, meu pai avisou que estava indo embora. O nosso relacionamento realmente foi muito intencional em ser sério, porque eu não tinha tempo a perder, ele também não estava querendo perder tempo, mas enfim, a gente começou nosso relacionamento, veio pandemia, e aí foi na pandemia a nossa conversão, que a gente pode E quantos voltar a anos essa vocês tinham história. quando vocês conheceram? Ele é um ano mais novo do que eu. Isso é uma história bem interessante, porque eu sempre tive um padrão de namorar homens mais velhos. Tinha que ser mais velho do que eu. E quando a gente tá conversando no WhatsApp, pelo Instagram, é padrão. O teu nome, idade, de onde tu é, o que tu faz. Não teve essa coisa de idade. Currículo. Não teve essa coisa de idade. Bizarro, porque não teve essa coisa de idade. Porque se eu soubesse que ele era um ano mais novo do que eu acho que eu nem teria saído pra jantar com ele. Eu tinha esse preconceito. Mas, então, quando eu cheguei na frente dele lá, jantando, já conversando, já admirando ele, vendo que ele é realmente diferente, quando ele me falou que tinha 25 anos, eu tinha 26. 25 anos, eu falei, tá, não, mostra. Pra ver como idade não quer dizer nada, Como né? idade não quer dizer Exatamente. nada. Foi, assim, realmente uma surpresa pra mim, uma desconstrução de tudo, assim, porque ele colocou no chinelo todos os homens que eu tinha conhecido. Nossa. E ele era o mais novo do que todos, mais novo do que eu, inclusive. Nunca me relacionei com homens mais novo do que eu. E aí, quando ele falou que tinha 25 anos, eu não acreditei, eu dei risada, né? Então, assim, isso caiu por terra, idade não é nada. Isso mostra que tu pode sim forjar tua maturidade sendo intencional, sendo estratégico, se caminhando para isso. Não espere deixar a vida te levar. Exatamente. Deixar a vida me levar e deixar. Não, tu pode sim forjar o teu amadurecimento com decisão, com escolha, né, de vida diária. E aí ele me surpreendeu nisso, né? E a gente começou a namorar, construir a nossa história, veio E é pandemia. importante também, Veio a nossa porque conversão. ambos eram do mundo. Exatamente. Total. Mas ambos buscavam, sabiam a importância de um casamento. Perfeito. Então, não é porque tu é do mundo que tu vai se deixar corromper Perfeito. pelo mundo. Né? Perfeito. Se tu tem Exatamente. teus princípios, teus valores bem alicerçados, tu sabe o que tu quer. Sobre pagar conta, né? Que você tinha Uhum. perguntado antes sobre pagar conta. Nem preciso dizer que desde o primeiro momento ele sempre pagou. Mas isso é uma coisa, assim, ó. Sim, eu era feminista e tal, mas o meu pai sempre me mostrou isso. Meu pai sempre foi um homem provedor. Então, ele me tratou do jeito que é o mínimo de um homem tratar uma mulher. Então, eu tinha isso já em mim, assim. Nunca vi problema em homem pagar conta, Uhum. nunca briguei pra discutir. Ah, Já também não. sugeri. Ai, eu Já sou sugeri, inclusive, sempre- pro Lucas, né, amor? Teve algumas vezes assim que eu sugeri, mas deixa eu pagar a conta. Eu Ele não olhava pra mim e dava importo. risada. Tipo, sabe que tola, né? E o mais, eu tava querendo impressionar, sei lá. o mais engraçado é que eu fazia isso. Eu sempre quis pagar, sempre quis eu resolver dá o meu licença, lado, a eu gente tem faço. maquiagem, cabelo, unha, Gente, nem roupa, barato, cara. Eu sempre Ah. trabalhei pra me manter. O Não. problema é que depois, o mais engraçado é que depois eu comecei a sentir falta. Eu comecei a sentir não falta é- de não ser é do cuidada. dinheiro, Não é sobre o dinheiro. Eu já ouvi dizer Exato. casais muito experientes, muito maduros, que o dinheiro é dos dois, às vezes até a mulher ganha mais. Mas Sim. o ato de pagar, a mulher vai lá e dá o cartão pro homem pagar. Pra ele ter esse ato, sabe? Eu acho isso bem, É. bem saudável, né, amor?
Total. E sempre foi assim pra ti, tu sempre Sempre foi assim. sempre entendeu. Quem te ensinou, amor? Meu pai. Teu pai. É que não é sobre o dinheiro, né? Eu acho que as pessoas falam, não é sobre o quanto o homem ganha, não é sobre o quanto tá envolvida a questão do dinheiro. Mas eu vejo que é muito sobre o papel do homem. Sim. Que é o quê? Prover, liderar e dar segurança. Então, a questão da segurança que a mulher busca no homem é o quanto o homem consegue segurar caso ela engravide, caso ela seja demitida do emprego, ou caso ela queira fazer uma transição de carreira. Perfeito. É quanto o homem ele consegue, que nem o Lucas disse, e tomar frente, ser o líder da casa. Aguentar o tranco. Exato. Na verdade, as situações que a vida te apresenta muitas vezes é justamente para criar essa casca, né? Então, o processo, inclusive, que Deus coloca que a gente passe, são processos para que a gente amadureça para um fim. Então, muitas vezes, tu ter que segurar a barra, ter uma transição de carreira e tu ter que ser esse alicerce, não significa que seja algo fácil, mas é algo necessário, né? Na Exatamente. questão do amadurecimento. Não, o meu relacionamento mudou total. A gente pode fazer um podcast sobre isso, para falar sobre finanças. Quando a gente resolveu unir as finanças. Hoje eu falo para todo mundo. Dos dois, né? A nossa Exato. finança é uma só. O dinheiro que Exato. entra Do meu casal. dinheiro é do casal. Se tu vive, Exato. se tu casa, tu faz uma Coisa aliança. mais maravilhosa, sensação. Olha, isso sou eu Mas, falando. De ir num lugar, teu marido simplesmente levantar, Ai, pagar a gente. conta. Mulher gosta disso, E- ser bem e- cuidada, bem tratada. E é sobre ser suporte emocional antes, o suporte Isso já financeiro, inclusive. É emocional. Exato. Porque como eu sempre me senti sozinha, é comigo e tal, sozinha, né, e tal. Porque, enfim, meu pai, a determinado momento, não me ajudou mais. Eu fiz a maioridade, né, terminei a faculdade, ele não me ajudava mais. E eu me virava sozinha. Sempre tive a minha mãe, graças a Deus, mas eu nunca queria onerar ela, eu nunca queria, a partir do momento que eu tomei a decisão de vir embora para Porto Alegre sozinha, é comigo mesma, bronca. Então, eu sempre tive que me sobressair, me manter. E foi uma desconstrução que o Lucas fez, porque ele chegou para mim e falou assim: ei, relaxa, calma, eu tô contigo. Nós somos. Eu nunca vou me esquecer. Eu acho que você lembra disso. Nisso, nosso namoro, a gente caminhando na praia de mãos dadas. E aí ele perguntou: tá, hoje, quem paga tuas contas? Teu pai te ajuda? Eu falei: não, sou eu sozinha. Eu tava com medo de dizer aquilo, né? Assim, não, sou eu sozinha e tal. E aí ele conversando, querendo saber mais, porque eu sempre fui muito fechada, né? Sim. Eu demorei pra me abrir com o Lucas. E aí ele conversando e tal. E aí eu lembro que eu contei a real. Assim, na real, ó, meu pai não me ajuda, minha vida é isso, eu tenho isso de conta. E aí ele segurou minha mão bem forte, assim. Ele segurou minha mão forte, tipo, mostrando, não, eu tô contigo. Eu tô contigo, sabe? E a partir daquele momento, eu realmente nunca mais me senti sozinha. No sentido de que eu sabia que eu tinha um suporte emocional sobre tudo. A segurança Sabe? que a gente busca. Segurança né? emocional. Tipo, ei, relaxa. Aquilo que ele falou de que ele quer me ver feliz é sobre isso, né, amor? É isso, assim. Hoje ele quer que eu tenha a carreira que eu queira, a carreira que Deus escolheu pra mim, e ele quer me ver prosperar nisso. Vai ser uma coisa Nossa, muito muito Até natural. porque pra ele a Mas vida ele fica não mais precisa fácil. É isso, ele não conta com o meu dinheiro, ele não precisa disso. Ele não Nossa, precisa muito disso. maravilhoso. Eu acho assim, eu conheço muitos casais, como eu discipulo mulheres, mentorei mulheres, eu conheço muitos casais que o homem cobra da mulher Nossa, meio a total. meio. Isso. Muitos. Nossa, Massacra gente, ela, do muitos. tipo assim, Não. ei, ó, nossa conta rixa aqui, ó, rachado. Quero Nossa, dói. tanto. Eu diria que 80%. É, Grande dos maioria. casamentos vivem E isso. aí faz com que a mulher tenha que sair. E muitas vezes negligenciando a casa, negligenciando os filhos, negligenciando o E próprio aí a gente vê emocional. a exaustão das mulheres por conta disso. Exatamente. Porque elas têm que dar conta da casa, dos filhos, do marido e da carreira. É injusto. Muito injusto. É E injusto. o Lucas dá esse suporte para Roberto, que a gente tá querendo dizer que não é sobre o dinheiro, mas é trazer a segurança emocional que a mulher busca, é que a Roberta estando feliz facilita a vida do Lucas. Exato. Uhum. Uma Total, mulher né? feliz, gente, deixa a vida do homem muito mais fácil. A rotina do casal funciona melhor. Por quê? Porque ela despreocupa, ela tira esse peso das Nossa, costas, porque gente, ela sabe. mulher eu tenho um atucanada é mulher líder. chata. Eu falo, bah. É a mulher luto contra isso, rixosa, não é a é mulher perfeito. chata. Não é perfeito, mas eu digo por experiência própria. Nossa, é muito maravilhoso. Não tem, é tirar um peso das costas, assim, ó. E não quer dizer que tu vai se tornar folgada, que tu vai se tornar. Não é Não. sobre isso, pelo Não amor de é, Deus. não é o que falam. Ah, a mulher só se interessa por cara com dinheiro. Não, Não é é sobre sobre
isso. Não é sobre isso. Não é sobre o quanto o cara ganha, mas é quanto o cara consegue resolver o problema. É verdade. Uhum. É verdade. É sobre isso. Não É é sobre se o isso. cara ganha R$1.000 ou se o cara ganha 100 mil. É quanto o cara consegue. Bom, surgiu esse problema. Deixa comigo que eu resolvo. Não, isso é Gente, melhor. não tem nada melhor pra uma mulher ouvir. Deixa comigo que eu resolvo. Isso é música pros nossos ouvidos. A gente relaxa, a gente fica tranquila, porque a gente sabe, ele vai resolver. Uma vez no meu apartamento, teve um curto-circuito lá, uma suspeita de curto-circuito, e aí eu falei pro Lucas, meu Deus, a geladeira não tá funcionando, a máquina não tá funcionando. E agora, eu ali, atucanada, precisando resolver, sei lá, deu meia hora, ele toque, toque, toque. Ai, já Vim tava lá. resolver pra ti. Ai, com uma caixa de ferramentas. Com uma caixa de ferramentas. Ai, que maravilhoso. Não, ele veio me resgatar, Quanto- na verdade, me levar pra outro lugar, mas eu já tinha contratado uma pessoa pra ir lá ver. Deixa Assim. eu perguntar então pra vocês. A Roberta disse que o pai dela ia embora e que ela tava pensando em ir pra Floripa. E aí ele falou: não, tu não vai, fica aqui comigo. Não, eu nem cheguei a pensar. Ele se não. antecipou. Ele falou, bom, acho que tu corre risco de ir pra Floripa, então fica tranquila, que agora eu sou tua família. Peguei meu travesseiro, bati Pegar- na tua Porque ele porta. morava com os pais ainda, e aí eu morava Ah. sozinha. Então vocês começaram aí já a morar Aí ele juntos. foi morar comigo, sei lá, com 1 mês de namoro. Nem isso. Nem Dei as isso, chavinhas acho. da porta pra Ah. ele. Feliz Nossa, da vida. ele E eu foi- que achava que o Lucas tinha sido o recorde. Nós Não, também. Foi 1 gente. mês de namoro, a gente já Não. tava com as escovas de dente já. Mas, em que pese ele falasse já de casamento, que queria casar comigo, ele já tinha sido noivo antes, gente. Então, ele não queria noivar de novo porque ele tinha um trauma. Então, ele já queria direto pro casamento. Só que pra mim eram importantes processos. Eu queria ser noivo, eu queria ser pedida em casamento, com anelzinho, com aliança. E eu incomodei, gente, eu incomodei É esse o homem. Eu falava, ritual, gente. o ritual. Aí eu falava, eu quero anel, tá? Eu deixava claro, mulheres, comuniquem o que vocês querem. Porque eu falava pra ele, eu quero anel, pra mim é importante, pra mim é importante. Aí depois de muita insistência, ele foi lá, me pediu um casamento. Tem uma história que ele me pediu um casamento no show do palco do Belo, mas isso a gente deixou off. Belo. Mas depois Ai, ele o Belo. teve um pedido bem bonitinho, né, amor? Me deu aliança. E aí a gente começou a construir a nossa caminhada. E como foi, então, daí a conversão juntos? Ou, digamos, primeiro Lucas, depois Roberta? E foi o que a gente começou conversando, né? Então, eu comprei a Bíblia chegou lá em casa. E como a Roberta falou, sempre fui muito disciplinado, assim, eu sou muito disciplinado, né? Então, desde o primeiro dia que a Bíblia chegou, eu criei o ritual de acordar, eu acordo cedo, né? E fazer o devocional, orar, etc. E eu digo que a nossa conversão foi única e exclusivamente em cima da palavra. Uhum. Então, a gente não teve um pastor, uma igreja, nada disso. Até porque estavam todas fechadas. Até porque Na era pandemia. Uhum. Então, foi lendo a Bíblia em casa. Então, eu comecei a ler a Bíblia, aquilo a palavra é viva, começou a penetrar no meu coração, me transformar. E aí a gente... Sim, ele não pagava imposto, ele começou a pagar. Ele não dizimava, ele começou a dizimar para uma igreja online. Ele, enfim, viu a passagem do batismo e falou, vamos me batizar. E eu falei, não, peraí. Isso aí não, isso já tá cedo demais. E aí é bem legal esse testemunho, porque eu tinha aquilo que a gente estava falando no primeiro podcast, né? Que a gente conversou. Eu tinha preconceito com crente, porque o padrão de crente, a referência de crente que eu tinha, era aquele crente radical, religioso e tal. E a minha vida estava toda errada. Preconceituoso, muitas vezes. A minha vida estava toda errada, digamos assim. Eu precisava organizar minha vida antes de me batizar. E aí foi muito interessante que a gente começou a brigar, né, amor, por isso, assim. Ele estava muito ciente que ele queria. Bom, não, olha só, Roberto, se tu quiser ir comigo, vai ser muito legal. Mas a salvação é individual. Tchau. Tipo, ele praticamente me disse isso, né, amor? eu acho que uma coisa importante dentro disso é que não é uma bandeira de igreja, não é se tu é evangélico, se tu é católico, mas sim se tu segue a Cristo. É Então, isso eu aí. acho que ser cristão É tá acima de qualquer denominação, de qualquer bandeira, de qualquer placa de É igreja. verdade. Então, eu acredito que independente do preconceito que tu tem ou não, se tu tem um preconceito é porque tu já tá indo direcionado errado porque tu tá botando a tua fé numa religião e não em Jesus. Exato. Então, Perfeito. e a religião, o significado é religar, então te religar a Cristo. Então, a bandeira, o que tu te diz de denominação, isso pouco importa. Jesus não está preocupado com a bandeira, ele está preocupado com o teu coração, com o que tu Perfeito. carrega e com o que... E a gente tem tanta autoridade para falar sobre isso que a gente fala com muito temor.
A gente fala com muito temor e a gente tem muita autoridade para falar sobre isso, porque foi assim que ele nos alcançou. No primeiro Sim. podcast a gente contou nossas histórias, como cada uma foi de um jeito, vocês foram mais pela dor, né? Uhum. De acontecer algumas coisas, a gente foi pelo amor. Nossa vida já estava boa, digamos assim. Claro, todo mundo tem problemas, mas nossa vida já estava boa, a gente não precisava disso. Foi por amor, foi por discernimento, foi pela palavra ali em casa, na mesa, né? Uhum. Na mesa. Então, assim, foi muito linda a nossa conversão. Por muito tempo eu achava nada demais. Ai, minha história de testemunho, minha história de conversão não tem nada demais, porque não tem uma história marcante, uma coisa revolucionária, uma dor, uma tragédia para impactar. Não, foi simplesmente assim, lendo a Bíblia e entendendo que precisava existir um posicionamento. E aí ele marcou lá o batismo dele. E aí eu Mas pedi, vocês se batizaram juntos? Sim, aí não, mas calma, eu não ia. Mas aí eu pedi uma confirmação para Deus, de manhã. De noite, a gente foi no culto de oração da igreja que a gente hoje frequenta. Tipo, a primeira vez que a gente estava indo. Nosso pastor nem nos conhecia ainda. Meio gato pingado na pandemia. Porque já, nessa época eu já estava... A gente ficou um tempão lendo a Bíblia em casa. Uns 2, 3 meses até se batizar. E aí, quando a gente se batizou, a igreja já estava aberta e tal. Mas aí ele estava lá tocando violão, culto de oração, nem ia pregar a palavra. Ele falou, não, mas queimou no meu coração aqui de pregar a palavra. E falou a passagem do batismo. Que batismo não é para quem tá preparado. E eu achava que precisava estar preparada. Pronta, perfeita. Não, é para quem quer se preparar. Aí era assim, ele, ó. É os guris se batizando! Porque Deus confirmou ali. E eu fiquei assim, ó. Foi a primeira vez que eu senti Deus falando comigo. Eu fiquei assim, ó. Bom, ele me quer do jeito que... ele me Vamos quer. dar Só esse bem. bom, né? Não, o Lucas Vamos é muito dar eu, esse cara. bom. O Lucas é muito Deus eu. te quer do jeito que tu tá. Exato. Não tem preparação. Exato. Eu tinha isso também. E aí naquela hora eu falei, Deus quer, me quer do jeito que eu tô, sabe? Então, bora. E a gente Até se porque batizou, depois é que ele vai fazendo o e processo, a gente se batizou né? na piscina da casa do nosso amigo lá em Balneário Camboriú, porque esse amigo começou a discipular o Lucas, era a única pessoa, né, que ele conhecia, que poderia orientar ele. A gente se batizou na piscina da casa do amigo dele, com o respaldo da igreja dele. E aí foi isso. Depois do batismo, meus olhos foram abertos, né? Meus olhos espirituais foram abertos. E aí eu comecei a entender a Bíblia, comecei a ficar apaixonada, e é aquilo que eu contei no primeiro episódio. Que daí E o começou as coisas casamento de vocês mudou muito de Mudou antes muito. pra depois? Não, é que assim, ó, a gente já tinha essa questão do casamento muito forte, o princípio, a gente já queria isso. Mas a gente, enfim, a gente tinha relações sexuais, mesmo namorando, né? Ele não tinha esse... Engraçado, que ele entendia tudo, mas chegava na hora do sexo, antes do casamento... Ele ficava burro. Ele, não, amor, eu já te Não tô amo. entendendo. Burro. Olha, eu te amo, a gente já vai casar, não tem porquê a Nossa. gente ficar em santidade, em castidade. Tipo, ah, É muito importante a gente contextualizar as pessoas de que vocês se batizaram, vocês não estavam casados. não. Então vocês viveram um período Não. até o Tem casamento. igrejas aí que nem nos batizariam se a gente não tivesse casado. Olha a importância. É, A muito gente foi lá, Deus teve que fazer na piscina da casa do nosso amigo, porque talvez nenhuma outra igreja nos batizaria. Ah, não sei. Enfim, tem igrejas que não batizam se não tiver casado. Então, olha o nível, né? Mas Deus nos queria, Deus tinha pressa com a gente. E aí, tudo começou a ser reorganizado depois, né? E aí, chegou essa questão de viver em santidade. Ele, não, mano, veja bem, não sei o quê. Só que um dia eu li a história de Abraão, e Abraão foi entregar Isaac para sacrifício. O filho dele, o filho que ele tanto queria. E ele tinha certeza que Deus não ia sacrificar o filho dele, porque tamanha era a fé dele em Deus. Então, tanto que Abraão tá subindo assim, e aí o filho pergunta, pai, cadê o cordeiro? Tipo assim, sou eu, o cordeiro, vai sacrificar. E ele fala, não, Deus proverá. Então, assim, a fé dele já mostra ali que ele tava levando o filho a sacrifício, mas ele sabia que Deus ia intervir. Então, tamanha obediência, tamanha fé dele em Deus. E aí eu cheguei para ele e falei assim, bom, a gente tá adaptando o evangelho às nossas conveniências. A gente tá adaptando o evangelho às nossas conveniências. Tu entende que isso é certo, mas isso aqui não? Então, por favor. Como é que foi isso pra ti, Lucas? E aí eu achei que eu ia ter que um discurso. Ele só falou o quê? Tá bom. E a gente ficou quase um ano vivendo em santidade. Caímos umas 2 vezes, foi horrível. A gente se Bem no arrependeu início, né? muito, foi horrível. Bem no início, mas a gente conseguiu. Morando junto, dormindo na mesma cama, a gente conseguiu. Não é força humana. É o sobrenatural de Deus. Depois de um tempo, né? Sobrenatural de Deus Deus. recompensa muito, né? Gente, A obediência. Deus recompensa. E eu não fiz isso por recompensa, porque eu não era nem noiva dele ainda. Não, já era noiva, eu acho. Mas a gente não tinha casamento marcado, nem previsão de casamento acontecer.
Não tinha. Mas já falavam sobre isso. Sim, mas não tinha data marcada. Ou seja, eu levei meu namoro, meu relacionamento, meu noivado a sacrifício, porque eu estava disposta a ele terminar comigo. Como acontece com muitos relacionamentos. E mulher, se você se posicionar e viver santidade com um homem e ele não aceitar, beijo pra ele. Foi um livramento pra você. E só pra... Aí, dando a minha visão, assim, né? Sobre essa questão da gente ter vida em santidade, etc. E aí algumas pessoas podem olhar, meio bobagem isso aí, nada a ver, porque tá acostumado com o mundo de hoje e tal. Mas eu acredito que uma das coisas que mais viver em santidade me mostrou e me ensinou que o amor que eu sinto pela Roberta, ele é totalmente independente de coisas carnais. Eu sempre falei isso pra ela. Então, independente do que acontecesse, Deus o livre, sofreu um acidente, não vai mudar absolutamente nada no amor que eu tenho por ela. Então, o amor que eu tenho por ela transcende algo carnal. E eu acho que esse foi o maior a gente tem uma ensinamento. química surreal. É importante dizer, porque isso é importante. Claro. O sexo é maravilhoso. Claro. Ele é um presente para o casamento. Ele é um presente dentro do casamento. E a gente tinha já uma química surreal, sobrenatural antes, né, amor? Então, assim, não foi fácil pra gente. Não vai ser fácil. Então, a gente realmente teve que tomar essa decisão, se posicionar e caminhar nisso, e não foi fácil, né? Foi leve, porque Deus vai capacitando, não é na força do nosso braço. Mas não é fácil. Então, é importante dizer que a gente tinha uma química surreal, sobrenatural, mas mesmo assim a gente preferiu obedecer a Deus e ele nos honrou com um casamento perfeito, né, amor? Amém. Nossa festa foi maravilhosa. E eu tenho certeza, não é... Tu não obedece a Deus pra barganhar com Deus. Não. Tu não obedece a Deus pra, eu vou fazer isso pra ele me dar isso. Mas ele compensa. Ele compensa. Então, assim, nosso casamento, eu tenho certeza que foi fruto disso, né? A gente viu a mão de Deus em cada detalhe, né, amor? Do nosso casamento, assim, provisão financeira e tudo acontecendo. Eu tenho certeza que foi desse posicionamento. Foi tipo assim, bom, meus filhos, vocês me obedeceram aqui, vocês me agradaram, né? Então, eu vou honrar vocês. Foi isso, muito né, amor? importante. De quanto tempo vocês estão casados? Indo pro quarto agora, né? Não. Ó, 2022, 23, 24, 25. Terceiro, gente, calma, Terceiro. amor. Terceiro. Planos Mas de ter parece... filhos? Claro. Somos Uma abertos à prole. vida. Somos abertos à E vida. agora, o que significa ser aberto à vida? Ser aberto à vida é saber que tu não controla a vida. Nem pra evitar de ter, nem pra controlar em ter. É saber que tu tem que descansar em Deus, porque é Ele que manda. Os filhos são bênção do Senhor. Então tu descansa nele. Ser aberto à vida é não viver obcecada em prol disso e também não ter medo de ter, porque sim, se a partir do momento que tu tá casada, tu tá tendo relação sexual, tu tem que estar preparada para vir as consequências disso. Porque filho é uma consequência Com de um certeza. casamento bem-sucedido. O casamento ele precisa ser total, livre, fecundo e fértil. Então assim, é sobre isso. É um tema que daria para um outro podcast, com faremos certeza. sobre isso, porque é um tema polêmico, a gente precisa Sim. desmistificar muita coisa, mas a partir do momento que tu entende o princípio da vida, tu entende que você precisa ser aberto a quantos filhos Deus mandar. E se ele mandar, é porque ele vai te capacitar com provisão financeira, com suporte emocional, para ter aqueles filhos, né? Então, assim, não é fácil. A gente tá há 2 anos tentando, né, amor? A gente está lutando algumas batalhas em relação a isso, algumas lutas. Fazemos tratamento, os dois têm questões de fertilidade, mas estamos descansando em paz, porque não é a gente que controla. Não é a gente que controla isso. Né? É Deus que manda. Então, é sobre isso. Muito bom, né? E agora, a gente ficaria muito tempo mais aqui perguntando. A gente queria agradecer, Lucas, pela tua disponibilidade, por falar e mostrar pra gente o papel do homem, né? Que é muito importante no desenvolvimento da mulher. A gente, né, tanto eu quanto a Ju, a gente sabe o quanto a Roberta se desenvolveu e ela sempre dá as honras, né? Então a gente queria muito te agradecer por estar aqui. Trazer ele aqui é um princípio que eu tenho pra minha vida, que é o princípio das primícias. Mas eu acho que Então, antes assim, da um gente... dos primeiros podcasts sem meu marido, porque se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo, entendeu? Ele é o maior incentivador, ele que me ajuda em mim. Eu acho que antes da gente Incentivo. encerrar, vamos pra parte mais dicas, né? Pra quem tá solteira, pra quem tá num relacionamento, né? Pra quem Uma tá... palavra final, amor? Pra quem tá iniciando um casamento, ou pra quem daqui a pouco, nem o Lucas disse, tá passando por uma situação, porque a gente sabe que casamento não é perfeito. Pra quem tá à espera, né? Dicas tanto pra homens quanto pra mulheres, como se posicionar em relação a isso. Isso aí, então vamos lá, 3 dicas. Eu dou pros homens e dá pras mulheres, então. Não, amor, tu dá pra solteiros. Pra tua visão de solteira. homem. Gente, Gente, eu tô Exato. falando que nem uma matraca aqui, eu falei que eu ia ficar quietinha, mas aqui o entrevistado é ele.
Eu acho que dicas que eu humildemente posso dar, né, para os homens. Primeiro, entenda que a partir do momento que você quer uma companheira, que você casa, ali começa a sua família. Então, os teus pais, etc., viram a tua parentela. Não significa que tu não vai honrá-los, tu sempre vai honrar teu pai, também é um princípio bíblico, mas a prioridade da tua vida tem que ser a tua esposa. Eu acredito que isso é algo fundamental. Segundo, tem um relacionamento com Deus. Então, a palavra fala, né, para amar como Jesus amou a igreja. Então, tu tem que ter esse amor por Jesus, esse amor por Deus. E terceiro conselho, dê um cartão sem limites para tua esposa, que aí tu vai te obrigar a trabalhar, vai deixar de ser um banana e vai prosperar na vida. Entendeu? Amém. Adoramos ser Esse limite. que eu acho que tu tem que fazer para deixar de ser um banana. Amor, dá uma sugestão pra Roberta de 5 anos atrás. Pra Roberta solteira de 5 anos atrás. Uma sugestão para Roberta de 5 anos atrás. Pra mulher solteira. Eu diria assim, para as mulheres solteiras, eu acho que o primeiro conselho é não tenha pressa, porque as coisas acontecem no tempo de Deus. Eu acho que esse é Muito bom. um primeiro conselho. Um segundo conselho, já que a gente tocou no assunto de paternidade, eu sei que muitas mulheres têm problema com paternidade, tiveram maus exemplos. Tudo que acontece na tua vida, tu tem simplesmente 2 opções. Ou tu te vitimiza e não faz nada, ou tu pega aquilo como um exemplo que tu não quer pra ti e faz diferente. Então, independente de tudo que você possa ter passado em relacionamento anterior com seu pai, com tio, independente do que for, é uma decisão tua em fazer diferente e buscar um marido, buscar um companheiro para construir uma família que não vai repetir esses padrões. E terceiro conselho que eu poderia dar é o mesmo conselho que eu dou para os homens de ter proximidade com Deus, com Jesus, porque eu acredito que isso reforça a tua identidade e quando tu sabe quem tu é em Deus, tu não precisa ter uma afirmação de ninguém. Então isso te Perfeito. basta pro teu caráter. E se eu fosse complementar por experiência própria, entender que não existe uma feminilidade saudável sem uma masculinidade saudável. Então, a minha feminilidade é aflorada a partir do momento que eu tenho um homem maduro, um homem temente a Deus ao meu lado. Então, ele tirou os meus espinhos e tem me feito florescer cada vez mais. Então, muito obrigada, amor. Te amo. Ai, vão matar a Ju do coração. Podemos encerrar, Ju. Podemos. Assim mesmo, a gente encerra com o amor no ar. Ai, que Glorificando maravilhoso. a Deus, à espera do milagre. Então, assim, Muito importante, se esse episódio te tocou, compartilha com uma amiga, compartilha com as irmãs da igreja, compartilha com todo mundo. compartilha com os meninos Com os também, meninos, gente. com Chega os assim meninos. pros homens serem homens de verdade, deixar de ser moleque, ser homem, gente. Como é que é? Deixar de ser banana? Deixa de ser um banana. Então compartilha. Eu ia falar o nome de um ator aí, mas não dá porque já deu um processo. Não, tem processo. Então, eu já falei pra vocês. Vamos só segurar a língua. Então tá, É gente. isso. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau!